Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, então a gente está no Srila Prabhupada Parishamrita. Prabhupada Bhaktisiddhanta aqui já. Aí pergunta a Prabhupada Bhaktisiddhanta: é a fé nos pés de lótus Sri Guru a raiz da devoção? Prabhupada responde: certamente. O relacionamento é essencial antes do surgimento da devoção. É o próprio mestre espiritual quem transmite esse conhecimento de relacionamento. A firme crença no mestre espiritual supremo é a raiz do serviço devocional. Existem... Bem no começo, a fé. Existem vários tipos de fé, deixando essa fé cega e argumentação inútil. O primeiro requisito é a própria fé nos sermões auspiciosos dos pés de lótus Sri Guru. O que é a fé? Fé significa total confiança nas palavras de Sri Gurudeva. Não confiamos nas palavras das pessoas mundanas, exceto o meu Gurudeva. Porque existem muitos impostores, portanto depositaremos plena fé nas palavras de Gurudeva, desistindo de todas as palavras deste mundo, caso contrário o bem-estar nunca ocorrerá. Bom, então, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele está explicando aqui que o essencial mesmo é o relacionamento que nós vamos ter com Krishna. Ou seja, então, o conhecimento, a energia que nós possamos ter para realizar muitas coisas, né? Muitas atividades, isso não é tão importante na consciência de Krishna. Claro, no mundo material, a energia é muito importante, né? Ou seja, você vai ver as coisas vão funcionar no mundo material quando a gente coloca energia para que elas funcionem, né? Aí funciona de uma maneira sistemática, para que tudo dê certo, deve haver um planejamento, coisas assim, né? E, entretanto, na consciência de Krishna não é bem assim que as coisas funcionam, né? Inclusive, por exemplo, em relação ao conhecimento também, uma pessoa, por exemplo, muito intelectual, pessoas intelectuais, elas se nutrem, né, do intelectualismo, ou seja, dos livros, do conhecimento. Entretanto, na consciência de Krishna não é assim. O que nós devemos cultivar na consciência de Krishna é o relacionamento, ou seja, o relacionamento que você tem com Krishna, isso é o mais importante. Então não é o cálculo, né, porque a gente tem essa mania, né, de calcular tudo, né? Se eu canto assim, como vai ser? Se eu adoro a deidade assim, como vai ser? Se eu construo assim, como vai ficar? Na verdade, é o cálculo, essa tendência ao cálculo que deveria ser abandonada, né? E aí ele diz, o relacionamento é o mais importante, você precisa se relacionar com Krishna. E como a gente se relaciona com Krishna é através do amor. Ou seja, sem amor a gente não pode se relacionar com Krishna. Então, o amor é o mais importante no Bhakti Yoga, porque Bhakti Yoga ela é a ciência do amor, ou seja, a ciência da devoção, a essência do conhecimento mais elevado. Por isso Krishna ele fala, né, Raja Vidya, Raja Guham, né, Pavitrandam, Tamam, né, Pratyaksha Vagaman Dharmam, Shushukam Kartum Avyayam. Então, nesse verso do Bhagavad Gita, Krishna ele explica, esse é o rei, esse é o rei do conhecimento mais elevado, Raja Vidya, Raja Guru, um conhecimento superior, um conhecimento que você não vai encontrar nesse mundo material. Ou seja, algo muito confidencial. Por quê? Porque o amor é algo confidencial. Você não pode ficar falando, né, das suas intimidades para as pessoas. Ou seja, se você tem um relacionamento, você vai resguardar isso.
De uma forma, essa maneira que Krishna ele se relaciona conosco, isso é o mais importante. Sem isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum, se a gente não mantém o nosso relacionamento saudável com Krishna. Então nós temos que ter um relacionamento saudável com Krishna. Esse relacionamento se dá através, principalmente, da humildade. Você tem que ser humilde. O conceito de Krishna é para você aprender a ser humilde. Ou você vai ser humilde pela sua própria vontade, ou você vai aprender a ser humilde. Porque a vida aprende, ou seja, nós aprendemos com a vida. Depois de levar tanta cacetada na vida, a gente aprende, né? Ou seja, porque tem que aprender de alguma maneira. Agora, na consciência de Krishna também é assim, de certa maneira. Você tem que sofrer, você tem que entender que não é aí com a sua... com o seu desejo egoísta, não é com seus cálculos que você vai realmente se aproximar, ter um relacionamento com Krishna. Krishna, você não pode enganar Krishna, você pode enganar todo mundo menos a Krishna. Krishna não tem jeito de enganar Krishna. Por quê? Porque ele está vendo tudo, ele sabe o que você está pensando. Imagina. Ele sabe aquilo que você não está pensando, ele também sabe. Então não tem jeito de enganá-lo. Por isso ele fala, esse conhecimento ele é muito confidencial, ele é muito supremo, né? E se você quiser se relacionar com Krishna, tem que ser nesses termos da honestidade, né? da simplicidade. Isso é como você pode se aproximar de Krishna. Então, se nós pensamos, né? Não é com o conhecimento material, não é com o conhecimento mundano, não é com a inteligência mundana, não é com os cálculos, né? Jnana Shuna Bhakti. Ou seja, você precisa praticar esse Bhakti realmente livre desse desejo de calcular, de tentar engaiolar Krishna, porque nós temos essa tendência, né? De engaiolar Krishna com o nosso intelecto, ou seja, com o nosso cérebro. Nós vamos tentar sempre uma solução para as coisas, né? Mas não é assim. Krishna é o que o Prabhupada Bhaktisiddhanta fala, que se você quer realmente estabelecer um relacionamento com Krishna, tem que ser através do mestre espiritual. Então, ele é bem claro nisso, e se nós não estabelecemos o nosso relacionamento com o mestre espiritual, nós nunca vamos estabelecer o nosso relacionamento com Krishna. E se o nosso relacionamento com o mestre espiritual der errado, acabou. Você não tem chance com Krishna. Você pode ser muito poderoso, você pode ter feito muitas práticas, ter praticado muitas austeridades, pode ter um intelecto muito poderoso, mas se você não tem um relacionamento com o mestre espiritual, Krishna não quer saber de você, né? Então, ele está explicando que o início, bem no começo, existe Shraddha, Adho-Shraddha. Ou seja, você precisa entender isso, você precisa desenvolver a fé, né? E deixar de lado, né, essa fé cega, porque a fé cega é uma fé que realmente não lhe ajuda quando você acredita nas coisas só porque falaram para você ou porque realmente é um dogma. Não é isso. Você precisa realmente de Jnana, né, Divya Jnana, o conhecimento superior. Você precisa disso, você precisa realmente ter um conhecimento superior, um conhecimento. O que significa um conhecimento superior? Significa um conhecimento que vem de um plano superior, um conhecimento que não é daqui, ou seja, que você não controla, que você não entende, que você realmente desconhece. Então, na realidade, você tem que chegar à conclusão que você não conhece nada, que você está aqui para desenvolver uma relação com Cristo. Então, esse tipo de fé, essa argumentação inútil, né, que o Prabhupada está falando, você ficar argumentando inutilmente. Então nós deveríamos aceitar o que Krishna está nos dizendo, ou seja, o que Krishna fala no Bhagavad Gita, o que ele fala no Bhagavata, nós temos que aceitar. Pode ser que claro, que se possa fazer alguns ajustes, né,
isso sempre vai ter que existir ajustes, né? Porque, por exemplo, sei lá, Krishna ele vai falar algo no Bhagavad Gita que talvez isso agora possa ser visto de uma maneira diferente. Alguns ajustes são necessários e para isso você tem o Guru, para isso você tem o Acharya. Ele vai realmente dar esses ajustes, né, nas escrituras, né? Então, mas ao mesmo tempo você precisa ter fé, né? Jobave Komala Shraddha Sokanishta Nigatyate. Ou seja, no início a sua fé é fraca, né? Komala Shraddha, uma fé fraca, você não tem fé. Ou seja, a sua fé ela é uma fé assim, lagu. Lagu significa que você vai de um lado para o outro, né? Então a gente tem que entender isso. No início a nossa fé é fraca. Ou seja, ninguém tem fé forte no início. Você pode ter entusiasmo. Entusiasmo é diferente de fé, né? Ou seja, você tem um entusiasmo. Não, porque agora eu vou fazer isso, agora eu vou, né? Mas é diferente. O entusiasmo é uma coisa que morre rapidamente. A fé é uma coisa que se consolida, é uma coisa que se estabelece dentro de você. E você não vai desistir. Komala Shraddha significa que em algum momento você pode ser chutado de lado. Em algum momento Maya pode te engolir. Em algum momento alguém pode convencer você, Hare Krishna, você não está com nada. Você está sendo, estão lavando o seu cérebro, né? Sei lá, coisas assim. Imagina, Deus é uma luz e Deus é a natureza que é o mais importante. Ou Deus, sei lá, o Deus, você pode até se tornar um ateísta. Por isso que se fala, se você não tem realização espiritual, você não pode pregar consciência, você não pode falar de Krishna. Você pode até falar, mas você vai ter grandes problemas. Porque está arriscado você virar até um ateísta. Porque Maya vem, ou seja, as pessoas, né, elas vão convencer você ao contrário. Então, o que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele diz, que você precisa praticar muito, se fortalecer muito. O Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele está cantando 192 voltas de japa todos os dias. Ele ficou mais ou menos, sei lá, 10, 11 anos, né, alguma coisa assim, cantando 192 voltas de japa. Quando no sétimo ano, né, quando ele cantava 192 voltas de japa, todos os dias, não são 64 voltas, nem 32, nem 16, são 192 voltas de japa. Então quando ele chegou aí no sétimo ano, o que aconteceu? Aí Srila Bhaktivinoda Thakur partiu, foi embora. E depois no ano seguinte, Gorakshora Das Baji Maharaj também foi embora, ele ficou desamparado, né? Então ele queria, e o que ele queria fazer? Ele queria ir para Vrindavan, ele queria praticar bhajan, ele não queria saber de pregar, mas ele teve uma instrução do seu guru, Srila Bhaktivinoda Thakur, que ele tinha que pregar. Até que um dia ele no Yoga Pit, né, onde o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu, ele teve uma visão, né? Aí estava Gorakshora Das Baji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur, Jagannath Das Baji Maharaj, todo o Panchatattva falando, vai pregar, prega. Aí sim ele vai pregar. Então você vê, né? E era uma pessoa que havia nascido numa família de devotos, né? Imagina, ele nasceu com um cordão umbilical enrolado no pescoço, assim como um brahmana, né? Tinha muitas qualificações para o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Aos 7 anos de idade ele tinha decorado todo o Bhagavad Gita, imagina. Sabe o que é isso? Todo o Bhagavad Gita ele já sabia de cor, né? Uma vez Bhaktivinoda Thakur traz uma manga para ele, né? Para ele, não, para a deidade, perdão, traz uma manga, essa história muito famosa, traz uma manga para oferecer para a deidade, e Prabhupada Bhaktisiddhanta vai lá e prova a manga. Então Bhaktivinoda Thakur falou para ele assim, olha, não faz isso, está errado. Tudo que a gente tem aqui, a gente tem que oferecer para Krishna primeiro. Aí o que ele fez? Fez um voto, né? Sei lá, tinha, não sei quantos anos tinha. Fez um voto de nunca mais comer manga na vida dele. Sendo que, manga madura, né? Sendo que a manga era a fruta predileta dele. Então essa é a determinação, isso é fé. Imagina, ele já tinha fé desde os 7 anos, sei lá, 7, 8 anos de idade, já tinha fé, né? Agora,
E ainda assim, cantando 192 volts de japa, ele estava com medo de pregar. Medo de pregar. Sabe, o que nós não temos é medo de Maia. É isso que nós não temos. Né? A gente está muito aí como, assim, sorrindo muito para Maia, mas Maia ela vem e devora a gente. Né? Então a gente tem que ter um medo de Maia. Não um medo que paralisa, né? Mas um respeito. Poxa, a qualquer momento eu posso estar muito mal, a qualquer momento eu posso perder tudo, né? Então a gente não pode ficar confiando nas palavras mundanas, ou seja, palavras de pessoas que têm sentimentos mundanos, né? A gente tem que confiar nas palavras de pessoas que têm pensamento transcendental. Porque essas pessoas, elas são puras, né? Elas são puras, elas realmente conseguem entregar para a gente uma nova realidade, né? Porque essa realidade que agora a gente vive, essa realidade, a gente não está aceitando muito isso, né? No fundo, a gente sabe que está sendo enganado, né? Que realmente você vai morrer, ou seja, a sua beleza plástica, ela equivale a 2 centímetros, né? Sei lá, 1 centímetro, uma coisa assim absurda, é a pele. Por quê? Porque se você tira a pele da pessoa mais bonita que você conhece, lá do galã, ou da mulher mais bonita que você achar, você tira essa pele ali, acabou. Vai ficar horrível. Você não vai querer nem olhar para ela. Não é assim? Mas a gente vive, né? A gente morre por isso. A gente perde a oportunidade de praticar a vida espiritual, a gente perde a oportunidade de levar a sério a vida espiritual porque a gente é como, de certa maneira, atraído por esses conceitos sensualistas, né? Então, na realidade, a nossa vida humana, ou seja, a oportunidade de praticar a vida espiritual, ela deve estar centrada, né, na nossa fé. E a nossa fé vem das palavras de Gurudeva. Ou seja, Gurudeva realmente ele está nos estimulando para uma vida de entrega completa. Nós temos que estar dispostos a entregar a nossa vida completamente a isso. Isso é consciência de Krishna, ou seja, isso é a fé. Isso é o que nós realmente devemos, né, pedir todos os dias, né? Sinceridade para continuar nesse caminho. Sinceridade, né? Para realmente não ser engolido por Maya, né? Nós devemos fazer isso. E ter medo de Maya. A gente tem que ter medo. Assim. Medo, assim, é igual você vê, sei lá, você vê um leão, você fica com medo dele. Né? Tá certo? Você pode... Mas você tem que fazer alguma coisa aí para realmente escapar desse leão, né? É mais ou menos isso, né? Você tem que se preparar, se você tem um revólver, né, sei lá, uma arma, já é diferente, né? O leão tá aí, mas você dá um tiro nele, acabou o leão. Então, se você tem a rendição, né, acabou Maya. Krishna fala, Daviri eshagunamai mamaya duratyaya man evanje prapadante mayam etam tarantite. Então, ela é muito poderosa, essa minha energia, mas se você se rende a mim, facilmente você pode vencer isso. Então, para a gente se render a Krishna, a gente tem que se render ao mestre espiritual. Isso é o mais importante.